Oi, tudo bem? Você sabe que os ensinamentos do Senhor Jesus são leis e verdades universais. E o que isso significa? Significa que funciona em qualquer tempo, em qualquer região, em qualquer sociedade, independente das suas crenças ou cultura. Um exemplo, Jesus ensinou a prudência. Sedes prudentes como uma serpente. Quem é prudente, independente de onde esteja, ela se livra do perigo, porque ser prudente é ficar a uma distância bem segura do perigo. Funciona. É um outro exemplo que o Senhor Jesus ensinou, que aquele que tem muito, muito será acrescentado, e aquele que tem pouco, lhe será ainda mais tirado. Isso é uma lei que funciona. Por exemplo, o rico, na pandemia, ficou mais rico, e o pobre, na pandemia, ficou mais pobre. Porque quem tem dinheiro faz dinheiro, e quem não tem dinheiro sofre sem dinheiro. É uma lei universal que funciona. Um outro exemplo que o Senhor Jesus ensinou foi que quem é fiel no pouco será fiel no muito. E quem é injusto no pouquinho será injusto quando tiver um montão sobre ele. Eu estou lendo hoje Lucas 16, onde Jesus conta uma história de um homem rico que tinha um mordomo que gerenciava as suas finanças. E ele descobriu que este mordomo era infiel, que roubava os seus bens, dissipava os seus bens. Então ele chamou o mordomo e falou: olha, o que eu estou sabendo de você? Você está me roubando? Saia da minha casa. E aquele mordomo, quando perdeu o emprego, ele ficou pensando: e agora, o que eu vou fazer? Eu perdi o meu emprego? Roubar, pedir esmola eu não vou porque eu tenho vergonha. E trabalhar em serviço pesado eu não vou. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar que eu ainda estou aqui e vou tentar arrumar um emprego lá na frente. E chegou num homem que devia para o seu patrão e disse assim: quanto você deve para o meu patrão? E ele disse: eu devo 100 mil reais. Eu vou colocar que você deve aqui 70 mil. E você, quanto que você deve para o meu patrão? Eu devo 70 mil. Vou colocar que você deve 55. Porque você é meu amigo. E você, quanto você deve? Eu devo 50. Eu vou colocar que você deve 35. Que você é gente boa. E o patrão que observou aquilo ali ficou admirado. Que apesar daquele homem ser infiel, ser injusto, ser um corrupto, ele era inteligente. Ele pensava no futuro. E é uma lei universal. Jesus disse: olha, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Isso é uma grande verdade e uma outra lei universal. Muitas das vezes uma pessoa que não tem tanta comunhão com Deus, tanta devoção a Deus, é mais organizado financeiramente, cuida mais da sua saúde, muitas das vezes cuida mais do futuro e dos seus filhos. Isso é uma verdade universal. Aquele que é fiel no pouco, Jesus disse, será fiel no muito. Um exemplo que eu posso te dar aqui, o próprio Paulo para Timóteo, ele disse assim, quando ele estava falando do bispo, ele diz assim, olha, que o bispo, convém pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro, e apto para ensinar, que governe bem a sua própria casa, tende os seus filhos em sujeição com toda simplicidade. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não é verdade? Se aquele que não governa a sua própria casa, como que ele governará a igreja? Se aquele que não tem admiração e respeito dos seus filhos, como terá o respeito de uma comunidade? Então, são verdades universais. Um exemplo, o namoro é o pouco e o casamento é o muito. Se o namorado, no namoro, ele belisca a sua namorada, com certeza no casamento, que é o muito, que é uma proporção maior, ele vai agredir ela. Se uma namorada no namoro tem um ciúmes excessivo, com certeza no casamento ela vai ser uma ciumenta excessiva. Porque quem é no pouco é uma coisa, será no muito a mesma coisa. Não vai mudar. Alguém que não arruma o seu próprio quarto, não é organizado no seu próprio quarto, como que ele vai mudar o mundo? Como que ele vai cuidar de uma cidade como prefeito? Se a pessoa nem o seu próprio quarto ela arruma. Porque quem é desorganizado no pouco,
será desorganizado no muito. Essa é uma lei universal. Por exemplo, o apóstolo João, ele disse que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como que ele vai amar a Deus que não vê? Porque o visível, ele é menor do que o invisível. As coisas visíveis são finitas. As coisas que você vê, ela acaba. As coisas invisíveis, ela não acaba, elas são para sempre. Então, como que você consegue amar a Deus, sendo que você não consegue amar o seu irmão que você vê? Como disse Tiago, com a mesma boca nós glorificamos a Deus e com a mesma boca nós falamos mal do nosso irmão, que é a nossa imagem e semelhança. Como que uma pessoa pode ser fiel no pouco e ser infiel no muito? Como uma pessoa que não consegue amar o seu irmão, não consegue proteger o seu irmão, não consegue honrar e respeitar o seu irmão, consegue honrar e respeitar a Deus? Muitas das vezes as pessoas usam o púlpito e naquele mesmo momento ela critica uma pessoa e naquele mesmo momento ela glorifica a Deus. Como pode uma boca blasfemar de uma pessoa e elogiar a Deus? Como uma pessoa pode ser fiel no pouco e infiel no muito? São coisas para a gente se pensar. São leis universais que funcionam. Se nós não fomos fiéis nesse pouco, nessa vida, como nós vamos ser fiéis no mundo? Como Jesus disse aqui em Lucas 16, ele disse assim, olha, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará a verdadeira? Se nesse corpo corruptível você não for fiel, como você vai ser fiel num corpo incorruptível? Se aqui na passagem na terra você não for obediente a Deus, temente a Deus, como na eternidade você vai ser temente a Deus? Se nós não formos agora fiéis a Deus, devotos a Deus, como nós vamos passar a eternidade adorando a Deus? Porque quem é fiel no pouco, quem é fiel numa terra injusta, será fiel numa terra que habita a justiça. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós.